Olá a todos, vamos falar de sistemas lineares. Então, antes de definir este conceito sistema linear, vamos apresentar o que é uma equação linear. Então, uma equação linear com incógnitas x1, x2, xn é uma equação que possui este formato aqui que nós estamos vendo, onde a1, a2, an e b são números reais fixos. Então, exemplos de equações que são lineares. 2x mais 3y igual a 7. Nesse caso, x e y são as incógnitas. 5x1 menos 6x2 igual a 3. Nesse caso, x1 e x2 são incógnitas e um dos a's foi o número negativo, né? Que eu tinha comentado, por exemplo, 5x1 menos 3, vamos colocar assim, 3x2 igual a 6. Nesse caso, o nosso A1 é igual a 1, nosso A2 igual a menos 3 e o nosso B igual a 6. Isso é um exemplo. Agora, exemplo de uma equação que não é linear. A gente pode pegar aqui x1 ao quadrado mais x2 igual a 1. Não é linear porque o x está elevado ao quadrado. Outro exemplo de uma equação que não é linear, seno x igual a 1. Por quê? Porque seno não é linear. Então, equações lineares são equações que devem possuir esse formato. Alguma coisa x mais alguma coisa y igual a alguma coisa. Agora, o que é um sistema linear? Um sistema linear com m equações e incógnitas x1, x2, xn é da forma que nós estamos vendo aqui, que é nada mais nada menos que uma coleção de m equações lineares. Então, um sistema linear de m equações e n incógnitas tem que possuir essas m equações, e em cada uma das m equações você tem que ter as mesmas n incógnitas. Então, o nosso objeto de estudo para a aula de hoje é justamente trabalhar com sistemas lineares. Então eu vou apagando aqui o quadro. Deixa eu pegar aqui um pincel. Por exemplo, pode ser o preto aqui. E uma observação que eu gostaria de fazer é o seguinte: tem horas que é conveniente enxergar o sistema linear nesse formato, mas tem horas que é conveniente enxergar esse sistema linear na forma matricial. E como isso é feito? Isso é feito da seguinte maneira. A gente coloca aqui a matriz A11, A12, A1n, A21, A22, A2n, AM1, AM2, AMN, multiplicado por x1, x2, xn. Só fazer uma correção na minha definição. Aqui é um BM, não BN, até porque são m equações. É 1, 2 até m. Então, deixa eu só fazer uma correção aqui. Agora sim. E isso tudo é igual a B1, B2, Bm. Observe que o que eu escrevi aqui é equivalente ao que eu escrevi aqui. Tanto é que quando você tem uma matriz, pegar aqui um outro pincel, quando você tem uma matriz de m linhas, n colunas, multiplica uma matriz n linhas em uma coluna, essa multiplicação faz sentido porque os dois números no meio são iguais, o que sobra é a dimensão do resultado, que tem m linhas em uma coluna. O que vem a ser uma solução de um sistema linear? É nada mais, nada menos que o conjunto dos valores x1, x2 até xn que atenda simultaneamente todas as equações.
Então, se eu quiser criar um exemplo, vou colocar aqui um exemplo mais simples. Digamos que eu queira trabalhar com o seguinte sistema linear: x mais y igual a 3, e que eu queira trabalhar com 2x menos y, vou colocar aqui menos 4y, menos 4y igual a 0. Eu quero discutir, por exemplo, o conjunto solução desse sistema linear. Observe que se eu fizer, por exemplo, x igual a 0 e y igual a 3, nesse sistema linear, quando você troca o x por 0 e y por 3, você vai ter 0 mais 3, que é igual a 3, e de fato 3 é igual a 3. Então o par 0, 3 vai atender a primeira equação, mas ainda não dá para saber se atende o sistema, porque tem que atender a segunda equação. O problema é que quando você troca o x por 0 e o y por 3, aqui você vai ter 0, aqui você vai ter menos 12. Então, o x igual a 0 e y igual a 3 funciona na primeira equação, mas não funciona na segunda. Então, não pode ser solução do nosso sistema. A gente tem que procurar algum par x, y, na verdade, todos os possíveis pares x, y, de tal modo que tanto a primeira equação quanto a segunda equação sejam satisfeitas. E algo que se aprende desde o ensino fundamental, acredito eu, a gente pode utilizar, por exemplo, o método da soma. A gente pode pegar, por exemplo, chamar essa equação de equação número 1, chamar essa equação de equação número 2, e, por exemplo, eu posso fazer 4 vezes a equação número 1 e adicionar na equação número 2. Tudo isso para poder cancelar o y, por exemplo. Então, se eu faço isso, o que eu vou obter é o seguinte: 4x mais 2x, 6. Repetindo mais uma vez, 4x mais 2x, 6. 4y mais menos 4y, 0. Então aqui é 6x. E agora, igual 12 mais 0, 12. Aqui nós já concluímos que isso tem que significar que x é igual a 2. E se x é igual a 2, por exemplo, em 1, se a gente substitui na equação 1, o que nós vamos ter é o seguinte: 2 mais y igual a 3. 2 mais y igual a 3. Então isso implica que y é igual a 1. Então, o par x igual a 2 e y igual a 1 forma o conjunto solução do nosso sistema linear. Ou seja, dentre todas as possibilidades de valores para x e para y que você pode substituir, a única possibilidade que você tem para que x e y atenda as duas equações de modo simultâneo é fazendo x igual a 2 e y igual a 1. Então, o objetivo desse tópico é discutir métodos para encontrarmos soluções de sistemas lineares. Então, esse primeiro método que eu apresentei para vocês seria o método da adição. Mas a ideia aqui é, por exemplo, se a gente tivesse com um sistema de 3 equações ou 3 incógnitas, será que tem algum dispositivo mais prático para encontrar uma solução? É o que nós vamos ver a partir do próximo bloco. Bem, vamos trabalhar com este exemplo. Vamos procurar o conjunto solução desse sistema linear. Uma sugestão para desenvolver um método para encontrar a solução do nosso problema é escrever esse sistema linear na forma matricial. Como seria isso? Bem, esse sistema linear é equivalente a você montar a seguinte matriz. Você pega na primeira coluna os números que acompanham o x, então nesse caso 1, menos 2. Na segunda coluna os números que acompanham o y, então 2, 4, 2. Terceira coluna os que acompanham o z, 3,
7, 5. Essa matriz é a matriz dos coeficientes, que é multiplicado pelo vetor x, y e z. E isso terá como resultado 1, menos 1 e menos 7. Então, primeiro passo, você pode escrever a matriz, o sistema linear na forma matricial. E aí vou apresentar uma notação para vocês, que é a seguinte notação. Bem, antes, vou chamar essa matriz de matriz A. Vou enxergar isso aqui como um x, só que eu vou colocar x maiúsculo para não confundir com aquele x minúsculo ali. Então, um x maiúsculo e aqui vou chamar de B. E aí a gente tem o sistema da forma A vezes x igual a B. E aí o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com uma matriz especial, que é colocar A, vou colocar uma barra e vou colocar B. Vou montar essa matriz aqui. Essa matriz aqui, ela é chamada matriz aumentada. Então, escrevendo a matriz aumentada referente ao nosso sistema matricial, nós temos o seguinte: 1, 2, 3, 1, 4, 7, menos 2, 2, 5, a gente coloca a barra, agora a gente coloca as coordenadas de B. 1, menos 1, menos 7. E eu vou fazer um procedimento chamado escalonamento. Então o que eu vou fazer? Eu vou fixar a primeira entrada, que é essa aqui, e vou usar a primeira linha para eliminar os termos que estão abaixo desse que eu destaquei, que é chamado de pivô. Então, o que eu vou fazer? Como eu vou fazer para eliminar essas linhas? Eliminar, estou falando no sentido de tornar isso aqui igual a zero. Existem 3 operações elementares que lá daquela aula matrizes elementares, que é o quê? Você pode multiplicar uma determinada linha por um número, você pode trocar a ordem das linhas, ou trocar a posição das linhas no caso, ou você pode multiplicar uma determinada linha por um número e adicionar a outra linha. São as 3 operações elementares. Eu vou fazer 2 operações elementares aqui de uma vez. Primeira operação elementar, e aí eu vou usar aquela notação das matrizes elementares, então sugiro que vocês assistam esse vídeo. Eu vou fazer o seguinte: eu vou multiplicar por menos 1 na primeira linha, observe que eu estou escrevendo da direita para a esquerda. Multiplicar por menos 1 a primeira linha e adicionar na segunda linha. E vou multiplicar por 2 a primeira linha e adicionar na terceira. Então, preciso esclarecer algumas coisas. 99% dos livros textos, eles usam uma outra anotação, que é dizer assim, por exemplo, que L2 é igual a menos L1 mais L2. Que L3 é igual a 2 vezes L1 mais L3. Eu acho que pouquíssimos textos adotam essa notação que eu estou usando. Mas eu sugiro fortemente que vocês utilizem, pelo menos para este curso, essa notação, para entender o porquê que esse método é válido. Mas é só você pensar da direita para a esquerda. Então, um número multiplicado pela linha adicionado a outra. Uma outra observação que eu queria fazer com vocês é o seguinte: observe que eu fixei a primeira linha para poder adicionar na segunda e na terceira. Eu não poderia, por exemplo, fazer o quê? Primeira linha adicionar na segunda e pegar a segunda linha e adicionar na terceira. O que você faz? Você fixa uma linha e a partir da linha fixada você faz a manipulação para cada uma das linhas restantes. Então é sempre dessa maneira para você não se perder. Então, o que acontece? O resultado dessas operações elementares não altera a primeira linha, então eu faço um Ctrl+C, Ctrl+V. Então, 1, 2, 3 e 1. Agora eu vou ver o que acontece na segunda linha. Então, menos 1 vezes 1 dá menos 1, com mais 1, 0. Menos 1 vezes 2, menos 2, com mais 4, 2.
menos 3, 4, menos 1, menos 2. Então, segunda linha, nós temos esse resultado. Terceira linha, 2 vezes 1, 2, com menos 2, 0. 2 vezes 2, 4, 4 mais 2, 6. 2 vezes 3, 6, 6 mais 5, 11. 2 vezes 1, 2, com menos 7, menos 5. Agora você eliminou no sentido de que todos os números que estão abaixo do pivô agora deu 0. Aí o que você faz? Você sempre vai seguir pela diagonal principal. Então você fixa o próximo elemento da diagonal principal. Este elemento vai ser o nosso pivô. Na verdade, tecnicamente falando, o ideal é dividir a linha por 2, né, que é a mesma coisa que multiplicar por meio, mas vou trabalhar com o 2 do jeito que está aqui. O que eu tenho que fazer com esse 2? Eliminar em cima, eliminar embaixo. Qual a operação alimentar que eu tenho que fazer então? Bem, eu tenho que multiplicar por menos 1 a segunda linha e adicionar na primeira. E eu tenho que multiplicar por menos 3 na segunda linha e adicionar na terceira. Sempre da direita para a esquerda na notação. Então, fazendo isso, como a segunda linha é a única que não sofre alteração, vou repeti-la. Então, 0, 2, 4, barra, menos 2. Vamos agora para a primeira. Então, menos 1 vezes 0 dá 0, com mais 1, 1. Menos 2 com 2, 0. Menos 4 com 3, menos 1. 2 com 1, 3. Agora, para a terceira linha. Menos 3 vezes 0 dá 0, com 0, 0. Menos 6 com 6 dá 0. Menos 12 com 11, menos 1. 6 com menos 5, 1. Bem, agora o que eu vou fazer? Eu vou, associado a essa matriz aumentada, vou transportar para a nossa linguagem inicial. Então, essa matriz aumentada é referente a qual sistema linear? Então, vou mudar aqui a cor do pincel. Lembre-se que a primeira coluna era referente a x, segunda a y, terceira a z e aqui era o nosso b. Então, você está dizendo que x mais 0y menos z é igual a 3, 2y mais 4z igual a menos 2 e menos z igual a 1. Então daqui nós já temos que z igual a menos 1, fazer de baixo para cima, z igual a menos 1, porque só passar o menos para o outro lado. Sendo z igual a menos 1, aqui vai ficar o quê? Menos 4, menos 4 passa para o outro lado, mais 4, 4 menos 2, 2, 2y igual a 2, quer dizer que y é igual a 1. E aqui, sabendo que z é igual a menos 1, aqui fica mais 1, passando para o outro lado, x igual a 2. Então, x igual a 2. Então, o nosso conjunto solução, que é único, é a única solução, a única possibilidade para você ter x, y, z que atenda as três equações de modo simultânea é x igual a 2, y igual a 1 e z igual a menos 1. Ainda não expliquei o porquê que esse método funciona. Acho que até vale a pena a gente fazer um teste aqui para ver se a nossa solução realmente funciona. O que acontece quando eu troco x por 2, y por 1 e z por menos 1 na primeira equação? Aqui vai dar 2, né? Troquei o x por 2. Aqui vai dar mais 2, porque é 2 vezes 1. Aqui vai ficar menos 3, né? Porque é 3 vezes menos 1. Então fica 4 menos 3, 1. Aqui fica 2 mais 4
menos 7. Bem, 6 menos 7 dá menos 1. Aqui embaixo vai dar menos 4, mais 2, menos 5. Então aqui vai dar menos 2, menos 5, menos 7. Então realmente, para esses valores de x, y, z, atende simultaneamente às três equações. Mais ainda, esses três valores são únicos, ou seja, você tem uma única solução. E quando eu digo uma solução, para você me dar uma solução, você tem que dar um valor de x, um valor de y, um valor de z. Não pense que isso aqui são três soluções, não é isso. Para você dar uma solução, você tem que apresentar um valor para cada incógnita. Aqui eu não expliquei por que esse método funciona. Eu vou reservar isso para uma próxima videoaula. Mas eu sugiro que pratiquem. O princípio é basicamente você escrever na forma matricial, construir a matriz aumentada, escalonando do jeito que foi feito aqui, até você tornar a sua matriz a mais simples possível. Aí você associa seu sistema linear e encontra o seu conjunto de solução. Então, pratiquem e na próxima videoaula eu vou explicar o porquê que esse método funciona. Até a próxima aula.